Salve, salve, galerinha! Exercício para a segunda fase da FUVEST da Unicamp de um assunto que tem caído muito, logaritmo. Então, nesse exercício, letra A, B e C, ele explora muito o conhecimento do aluno em relação ao logaritmo. Não é uma questão difícil, mas ela exige do aluno o conhecimento de tudo de logaritmo. Perfeito? Então, vamos que vamos. Olha lá, joga o enunciado na tela fazendo um favor, Douglas. Olha lá. Considere as funções f e g definidas por f de x é igual a 2 vezes log de x menos 1 na base 2 para x maior que 1. Só lembrando vocês que para esse x maior que 1 aí é por causa da condição de existência que o logaritmando tem que ser maior que 0 e o logaritmando aí é o x menos 1. Mesma coisa para o g de x, que é log de 1 menos x sobre 4 na base 2 e ele fala que x é menor que 4. Porque se você pegar o logaritmando e colocar ele maior que 0, vai dar um x menor que 4. Aí ele pede, letra A, calcule f de 3 meios, f de 2, f de 3, g de menos 4, g de 0 e g de 2. Perfeito? Tá, então vamos começar lá. F de 3 meios. Tá, galera? F de 3 meios. Como é que é mesmo que vocês aprenderam de função? F de 3 meios, eu vou vir no lugar do x e vou colocar 3 meios. Então vai ficar 2 vezes log de 3 meios menos 1 na base 2. 3 meios menos 1 dá meio, então vai ficar 2 vezes log de meio na base 2, que vai me dar, certo? 2 vezes log, meio é 2 elevado a menos 1. Perfeito? Regra de potenciação. Lembra, para saber mandar bem em logaritmo, tem que mandar bem nas regras de potenciação. Tá? Log de 2 elevado a menos 1 na base 2 dá menos 1. Resultado, menos 2. Certo? Olha lá, menos 2. Tá? Pronto, já achei o f de 3 meios. Tá? Vamos fazer agora o f de 2. Então eu vou vir no lugar do x e vou colocar 2. Log de 2 menos 1 na base 2 vai dar log de 1 na base 2. E todo mundo sabe que o expoente que na base qualquer existente dá 1 é 0. Então, log de 1 na base 2 vale 0. 2 vezes 0, 0. Então, f de 2 é 0. E f de 3, então eu vou vir no lugar do x e vou colocar 3. Vai ficar 3 menos 1 na base 2. Vai ficar 2 é igual a log de 2 na base 2. Pô, galera, que expoente que na base 2 dá 2? Meu brother, é 1, não é? Log de 2 na base 2 dá 1. Resultado, 2. Então, eu achei o f de 3 meios, eu achei o f de 2 e eu achei o f de 3. Tá? Vamos guardar essas informações aqui. F de 3 meios dá menos 2. F de 2 dá 0. E f de 3 dá 2. Tá aqui. Agora a gente vai fazer o G, certo? Tá, eu vou apagar, é óbvio que lá você não vai apagar, certo, meu velho? Deixei aqui, vou apagar para agora caber no quadro. Vira aí, ó, o F. Agora joga no exercício de novo lá, Douglas, fazendo um favor, para eu ver os Gs que ele está pedindo. Ele está pedindo o G de menos 4, o G de 0 e o G de 2. Então vai ficar, olha lá, G de menos 4, G de 0 e G de 2. Então, vamos fazer agora. G, volta aqui ainda, fazendo um favor, Douglas. G de menos 4. Então, a gente vai vir no lugar do x e vai colocar menos 4. Então, vai ficar log de 1 menos 4 sobre 4 na base 2. Perfeito? Vim no lugar do x e coloquei menos 4. Vai ficar log de 1 mais 1, porque aqui vai ficar menos com menos dá mais, 4 sobre 4 dá 1. Resultado, log de 2 na base 2, que dá 1. Então, eu já descobri que g de menos 4 dá 1. G de 0, então eu vou vir no lugar do x e vou colocar 0. Vai ficar log de 1 menos 0 sobre 4 na base 2,
vai ficar log de 0 sobre qualquer número não nulo dá 0, 1 menos 0 dá 1, log de 1 na base 2 dá 0. Então, g de 0 vale 0. Lembra, o expoente que na base 2 dá 1, 0, certo, galera? Agora, g de 2, então a gente vai vir agora no lugar do x e vai colocar 2. 2 quartos dá meio. Um menos meio dá meio. Log de meio na base 2 é log de 2 elevado a menos 1 na base 2. Que expoente que na base 2 dá 2 elevado a menos 1? Gaspar, é menos 1, né? Então, tá lá. G de 2 vale menos 1. Achei o que ele queria na letra A. Galera, é aquele negócio. Não era uma coisa difícil, mas o cara tinha que saber logaritmo. Não adianta. O cara tinha que ter o conhecimento de função, o que é f de 3 meios, o que é g de 2, mas tinha que ter o conhecimento de logaritmo. Não é difícil, tá? Então, dá uma olhadinha aí para a gente poder passar para a letra B. Certo? Ó, extremamente fazível. Então, vamos lá. Vamos para a letra B. Joga o exercício na tela de novo, Doug. Olha lá a letra B. Encontre o valor de x, tá? Para x entre 1 e 4, que resolve a equação f de x igual a g de x. Ou seja, seria o ponto de intersecção entre essas duas funções. Certo, galera? Então, volta aqui em mim, Douglas, fazendo um favor. Então, olha lá como é que vai ficar. 2 vezes log de x menos 1 na base 2 é igual a log de 1 menos x sobre 4 na base 2. Perfeito? Olha lá. Tá? Beleza. Primeira coisa que já tem aqui uma notícia boa pra gente. Está na mesma base. Então, eu não preciso me preocupar com a base. O que eu vou ter que fazer? Jogar esse 2 para cá. É uma das propriedades de logaritmo. Tá? O que está multiplicando o logaritmo vira potência do logaritmando. Tá lá. Certo? Isso é igual. 2 logaritmos de mesma base se igualando, eu igualo os logaritmandos. Então, vai ficar x menos 1 na base 2 é igual a 1 menos x sobre 4. Desenvolve aqui, trinômio quadrado perfeito. Para eu acabar com esse 4, é só multiplicar tudo por 4. Vai ficar 4x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a 4 menos x. Perfeito? Olha lá. Tá? Multipliquei tudo por 4. Vocês podem perceber que eu posso cortar esse 4 com este 4. Passo aquele x para cá, somando. 4x ao quadrado vai ficar menos 7x igual a 0. Então, o que eu tenho? Porque aquele x passa somando, dá menos 7x. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau incompleta. Para eu resolver ela, eu coloco x em evidência. Vai ficar x igual a 0, ou 4x menos 7 igual a 0, que dá x igual a 7 quartos. Tá? Só que tem um detalhe. Ele pede para resolver a equação entre 1 e 4. E entre 1 e 4, o 0 não entra. Certo? O 0 está fora desse intervalo. Então, na verdade, a solução será apenas o 7 quartos. Perfeito? Olha lá. Letra B. Também, galera, não era assim, o cara tinha que ter um conhecimento de equação logarítmica, não muito assim, ó, que exercício difícil de equação logarítmica. Fazível também, tá? Perfeito? Vamos agora para frente para a gente fazer a letra C. A letra C, ele pedia, joga fazendo um favor, Douglas, o enunciado. Levando em conta os resultados dos itens A e B, quais são os resultados dos itens A e B? Que as duas funções, elas
se encontram para o domínio 0 e para o domínio 7/4. Então, elas se encontram em 2 pontos, certo? Porém, ele quer que você esboce o gráfico, então, olha lá. Esboce os gráficos de f e de g no sistema cartesiano, certo? Tá, então o que acontece? Olha lá. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Tá? Você sabe que o logaritmo ele é uma curva. Olha só. Ele é uma curva crescente assim, ou ele é uma curva decrescente assim. Tá? Esse é o padrão de gráficos de logaritmo. O que acontece? Ele pede um esboço. Tá? Um esboço é que você não precisa se apegar tanto às... perdão. A simetria do gráfico. Fazer bem feito, é óbvio. Tá? Você faria ele decrescente se a sua base fosse decrescente. Mas como a sua base é crescente de ambas as funções, ambas as duas funções, tá? Então as duas vão ser crescentes. Então, para eu fazer o gráfico dessa, eu posso usar essas informações aqui, ó. Se o x, aí vamos lá, ó. X igual a 1, x igual a 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Tá? Você já sabe qual que é o formato do logaritmo. Então você vem aqui, olha, ele ainda fala para você usar 3 meios menos 2. Vou pôr aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Olha lá, menos 2, 3 meios com menos 2. 3 meios é 1,5, então vai estar aqui, ó, com menos 2. Está aqui, certo? F de 2 igual a 0, ou seja, domínio 2 possui imagem 0, quer dizer que ele corta o eixo x no 2. E f de 3 igual a 2, f de 3. Então, o seu gráfico vai ter uma curva mais ou menos parecida com essa. Esta é a função f. Olha lá. Pronto, fez a função f. Era você ter um conhecimento do formato do gráfico. Agora, a função g. Só lembrando que ele quer o gráfico do 1 ao 4, não é? Essa é uma informação importante, ó. Do 1 ao 4, tá aqui, ó. Certo? Ele pede para considerar o que está acontecendo na letra B, tá? Que ele, na letra B, lembra que ele fala que x é um valor entre 1 e 4. Tá lá, certo? Esta é a função f. Vamos fazer a função g agora. G de menos 4 dá 1. Então, vamos lá. G de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, g de menos 4 dá 1. G de 0 dá 0. Certo? E g de 2 dá menos 1. G de 2 dá menos 1. Este seria o meu gráfico. Aí você fala, Gaspar, mas a minha base não é crescente e tal. É porque aqui está tendo um oposto do domínio. Aí você tem uma inversão do gráfico, uma simetria em torno do eixo x. Então, o que era crescente se torna decrescente na verdade. Perfeito, galera? Tá, como ele quer o gráfico só entre 1 e 4, este seria o meu gráfico. Mas como ele quer somente entre 1 e 4, então, na verdade, o gráfico vai ser este pedacinho até este... Opa, o 4 está ali na frente, perdão. Tá lá. Tá? Percebam que eles se encontram aqui entre 1 e 2, que é o 7/4, lembra? Que era o 7/4? Tá lá. Este é o esboço dos dois gráficos. Esta é a função f, esta é a função g. Perfeito, galera? Tá lá, certo? Exercício número 3, deu pra gente revisar bastante coisa de logaritmo, perfeito? Então, bora estudar, a gente se vê na próxima. Um abraço!